nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Ike olhou para Percy e viu que o filho de Poseidon parecia confuso, como se tivesse uma luta interna. Ele colocou a mão em seu ombro, fazendo Percy voltar à realidade e o olhar. Não se preocupe, você não está sozinho nessa. Além disso, seja o que enfrentarmos, nós temos um ao outro. Eu cuido de você. Não se esqueça disso, ok? Disse Ike calmamente. Seu tom era sério. Ele realmente apreciava a amizade com Percy. Um amigo que não era afetado pelo seu charme e aparência. Era um no meio de infinitos. Ouvindo as palavras de Ike, ele sorriu e assentiu. Sim, o filho de Zeus era seu melhor amigo. Ele não poderia deixar Ike enfrentar o Senhor dos Mortos sozinho. Além disso, sua mãe estava no submundo. Então, ele tinha muitos motivos para ir nessa missão. Obrigado. Percy olhou para Grover e estava tremendo. O sátiro tinha começado a comer cartas de Pinochle como se fossem batatinhas fritas. O pobre rapaz precisava completar uma missão com eles para que pudesse obter sua licença de buscador. Mas como ele pediria para o sátiro segui-lo se o oráculo disse que eles estavam destinados ao fracasso? Olhe, se nós sabemos que Hades, disse Percy a Quirón, por que não podemos simplesmente contar aos outros deuses? Zeus ou Poseidon poderiam descer ao mundo inferior e fazer rolar algumas cabeças. Suspeitar e saber não são o mesmo, disse Quirón. Além disso, mesmo que suspeitem de Hades, imagino que Poseidon suspeite, os outros deuses não poderiam recuperar o raio por si mesmos. Deuses não podem entrar nos territórios um do outro a não ser que sejam convidados. Essa é outra regra muito antiga. Heróis, por outro lado, têm certos privilégios. Podem ir a qualquer lugar, desafiar qualquer um, desde que sejam corajosos e fortes o bastante para fazê-lo. Nenhum deus pode ser responsabilizado pelos atos de um herói. Porque acha que os deuses sempre agem por intermédio de seres humanos. Você está dizendo que estamos sendo usados? Indagou Percy com uma carranca. Estou dizendo que não é por acaso que Poseidon o assumiu agora. É uma jogada muito arriscada, mas ele está em uma situação desesperadora. Precisa de você, disse Quirón para Percy. Ele voltou seus olhos para Ike. Você é o único que é responsável pela missão. Seu pai espera que você encontre seu Master Bolt. Em outras palavras, ele também precisa de você, disse o centauro para Ike. Ike não se importava se Zeus precisava dele ou não. Ele deu uma breve olhada para Percy e viu várias emoções passarem em suas pupilas verde-mar. Era como um caleidoscópio. Percy olhou para Quirón. Você sabia o tempo todo que eu era filho de Poseidon, e Ike filho de Zeus. Não é? De você, eu tinha minhas suspeitas. Mas, Ike foi uma surpresa agradável. E como eu disse, também falei com o oráculo, disse Quirón escondendo algumas coisas dos dois garotos. Percy apenas olhou para ele, mas decidiu deixar o assunto de lado por enquanto. Ike também deu uma olhada. Seus olhos brilharam levemente. Então, deixe-me ver se entendi. Percy disse lentamente.
Devemos ir para o submundo para enfrentar o Senhor dos Mortos. Confere. Disse Quirón. Para encontrar a arma mais poderosa do universo. Confere. Repetiu Quirón. E levá-la de volta ao Olimpo antes do solstício de verão, daqui a 10 dias. Isso mesmo, Quirón assinou com a cabeça. Os olhos de Ikki brilharam de emoção, um sorriso quase imperceptível estava presente em seus lábios. Felizmente ou infelizmente ninguém notou. Percy olhou para Grover, que engoliu um as de copas. Eu mencionei que Mine é muito bom nesta época do ano. Grover perguntou fracamente. Você não tem que ir, Percy disse a Grover. Eu não posso pedir isso a você. Se está preocupado com Percy, não se preocupe. Eu vou cuidar para que ele não estrague tudo, disse Ikki calmo e confiante. Você fala como se eu sempre fizesse isso. Disse Percy gemendo. Eu te odeio tanto. Na cabeça de alga marinha, eu sei que você me ama e não sobreviveria sem mim, disse Ikki dando de ombros, como se ele tivesse certeza. Percy fez uma careta com o apelido. Não me chame assim, tudo bem. Cérebro de alga marinha, voltando ao assunto. Se não quiser ir, você pode ficar homem-bode, disse Ikki ignorando Percy e olhando para o sátiro. Ah, o sátiro moveu seus cascos. Não, é só que os sátiros, e os lugares embaixo da terra. Bem, ele respirou fundo, depois se pôs de pé, sacudindo os pedaços de cartas e alumínio da camiseta. Vocês salvaram a minha vida, Percy e Ikki. Se está falando sério em querer que eu vá junto, não vou deixá-los na mão. Além disso, se Ikki cuidar de Percy para não estragar tudo. Quem vai cuidar de vocês dois? Disse o sátiro. Juntos até o fim, homem-bode. Disse Percy satisfeito. Ele se virou para Quirón. Então, para onde vamos? O oráculo só disse para ir para o oeste, a entrada para o mundo inferior fica sempre no oeste. Muda de lugar de era em era, como o Olimpo, disse Quirón. Atualmente, é claro, fica nos Estados Unidos, onde? Quirón pareceu surpreso. Pensei que fosse óbvio. A entrada para o mundo inferior fica em Los Angeles, disse Percy estupidamente. Claro. Então é só pegar um avião, não? Gritou Grover interrompendo o filho de Poseidon. Percy, o que está pensando? Alguma vez na vida já esteve em um avião? Percy sacudiu sua cabeça negativamente. Percy, você é filho de Poseidon. O rival mais rancoroso do Lord Zeus. Se você estaria no domínio dele e jamais desceria com vida, disse Ikki calmamente, ele não pode fixar de pensar, se ele entrar no oceano ou algo assim. Poseidon o afogaria? Muito provavelmente. E mesmo que eu tivesse junto, bem. Simplesmente, nós não podemos arriscar, continuou o filho de Zeus. Sim, é exatamente como você falou. Disse Quirón. Mesmo com Ikki junto, vocês não podem arriscar o humor de Zeus. Acima deles, relâmpagos estalaram. O trovão ribombou. Certo. Disse Percy determinado a não olhar para a tempestade. Então, viajaremos por terra. Quem mais seria bastante estúpido para se apresentar para uma missão como essa? Disse o Percy. O ar tremulou atrás de Quirón. Annabeth se tornou visível, enfiando o boné dos Yankees no bolso de trás. Eu estava esperando há muito tempo por uma missão, cabeça de alga. Superman. Disse ela para Percy, depois para Ikki. Athena não é fã de Poseidon, mas se você vai salvar o mundo, sou a melhor pessoa para impedir que estrague tudo, se é você quem diz. Anne, disse Ikki dando de ombros. As bochechas dela coraram. Se fosse outra pessoa que a chamasse de Anne, a filha de Athena teria os estripado, mas com Ikki ela sentiu seu coração bater mais rápido e se sentiu um pouco tímida. Você quer minha ajuda ou não? Um quarteto. Disse Percy. Isso vai funcionar, excelente. Disse Quirón.
Esta tarde podemos levar vocês no máximo até o terminal de ônibus em Manhattan. Depois disso, estarão por conta própria. O relâmpago atravessou o céu. A chuva desabou sem piedade. O temporal deveria ou não deveria ser tão violento. Ego King, Ikki suspirou em sua mente. Não há tempo a perder, disse Killon. Acho que todos vocês devem fazer as malas. Ikki estava parado de pé no seu chalé. Suas malas estavam prontas do seu lado. Era uma mochila com escova de dentes, ambrosia e néctar, 10 dracmas de ouro, $50 em dinheiro mortal, além de algumas roupas caso precise. Ikki estava parado de pé no seu chalé. Suas malas estavam prontas do seu lado. Era uma mochila com escova de dentes, ambrosia e néctar, 10 dracmas de ouro, $50 em dinheiro mortal, além de algumas roupas caso precise. Ele estava pensativo. Durante sua consulta com o oráculo, ele desbloqueou outro privilégio da sua autoridade do viajante. O privilégio se chama Cast do Viajante. Como o nome sugere, ele recebe várias missões do registro que ele está, ao completá-las. Ele recebe qualquer tipo de recompensa, pode ser um item, uma linhagem, ou até mesmo uma herança. Claro, as missões não são obrigatórias. Se Ikki não querer fazer uma missão, ele não faz. Simples assim. Cast do Viajante. Pensou Ikki ativando seu privilégio pela primeira vez. Uma tela branca transparente com detalhes minuciosos feitos de ouro, como bordas douradas e alguns pequenos desenhos de dragões ocidentais ligados à mesma borda apareceu flutuando na sua frente. Missões atuais. Missão principal. O ladrão de raios 1-0 dificuldade. S descrição. O Master Bolt de Zeus. Símbolo de seu poder, conforme o qual todos os outros raios são moldados. Foi roubado. Seu pai culpa Poseidon de ter feito isso em uma tentativa de usurpar seu trono. O deus do mar não tem culpa disso e exige um pedido de desculpa. Com nenhum cedendo é provável que haja uma guerra entre deuses. Descrição. O Master Bolt de Zeus. Símbolo de seu poder, conforme o qual todos os outros raios são moldados. Foi roubado. Seu pai culpa Poseidon de ter feito isso em uma tentativa de usurpar seu trono. O deus do mar não tem culpa disso e exige um pedido de desculpa. Com nenhum cedendo é provável que haja uma guerra entre deuses. Objetivo. Encontre um Master Bolt e traga de volta ao seu pai em segurança para prevenir a guerra dos deuses. Recompensa. Semente primordial do relâmpago, escritura primordial da medicina, Lightning God Slayer Magic, manual de Aki, 3 tipos anel de jade oculto. Essa era a única missão disponível atualmente. As missões podem aparecer aleatoriamente, e suas dificuldades variam de SSS, A, B, C, D, sendo a mais alta, e a mais baixa. As recompensas são dadas de acordo com a dificuldade. Ikki tinha olhos brilhantes quando viu suas recompensas. Esse privilégio seria sua maior ajuda em seu objetivo de ser o mais forte. Todas essas recompensas são muito boas. Principalmente a Lightning God Slayer. Em um mundo de deuses, esse será meu as na manga, pensou Ikki fechando a aba com um comando mental. Ele pegou sua mochila e saiu do chalé em direção ao ponto de encontro. Com Ikki, enquanto caminhava para encontrar os outros, lembrei das instruções de Killon. Antes de ir fazer minhas malas, ele nos deu alguns dracmas e contou para mim que além de servir para usar a mensagem de Íris, os dracmas também são usados para transações não mortais. Um fato era que essas moedas eram grandes como um biscoito gigante, tinham imagens de diversos deuses gregos estampadas de um lado e o edifício empiristante do outro. O dracma que peguei ironicamente tinha a imagem de Zeus estampada. Os dracmas dos mortais antigos eram de prata, Kiron nos contou, mas os olimpianos nunca usavam nada menos que ouro puro.
Kiron também deu a Annabeth, Percy e a mim um cantil de néctar e um saco hermético cheio de quadradinhos de ambrosia, para usar somente em emergências, se fôssemos gravemente feridos. Ele expressou muito para termos cuidado. Aquilo era o alimento dos deuses, iria nos curar de qualquer ferimento, mas era letal para mortais. Em excesso, poderia deixar o meio-sangue com muita febre. Uma overdose nos faria pegar fogo, literalmente. Imagino como seria um semideus pegando fogo. Seria muito bizarro e engraçado. Atualmente, era essas coisas que Kiron deu que eu estava carregando na minha mochila. Annabeth carregava seu boné mágico dos Yankees, que ela me contou em uma das nossas partidas de xadrez diárias, ter sido um presente da sua mãe pelo seu 12º aniversário. Ela também carregava um livro sobre a famosa arquitetura clássica, escrito em grego antigo, talvez para ler quando estivesse entediada. Ela tinha um fetiche por construções, tenho certeza disso. Também vi que ela parecia estar carregando uma comprida faca de bronze escondida na manga da camisa. Percy tinha uma mochila simples, ele não parecia estar trazendo muita coisa. Muito provavelmente ele deixou seu chifre de minotauro pois não precisava, e estava trazendo apenas o básico como eu. Grover estava com seus pés falsos e calças para passar por humano. Usava uma touca verde estilo Rastafari, porque, quando chovia, seu cabelo encaracolado se achatava, deixando aparecer a ponta dos chifres. Sua mochila era como os campistas de Afrodite diziam, berrante horrível, era da cor alaranjada, provavelmente estava cheia de sucata de metal e maçãs para o lanche. Em seu bolso havia um conjunto de flautas de bambu, muito embora ele só conhecesse 2 músicas. O Concerto para Piano N12, de Mozart, e Só Yesterday, de Hilary Duff, e ambas soassem muito mal em flautas de bambu. Nós 4 se despedimos dos campistas, ironicamente, quando viram eu saindo. Para a grande maioria deles parecia que alguém que eles amam mais do que tudo, tinha morrido, e para outros parecia que tinham escapado do inferno literalmente. Eles choraram de alegria. Basicamente o acampamento inteiro estava chorando, de alegria e tristeza. Percy olhou confuso para tudo isso, e Annabeth e Grover tinham um olhar de compreensão. Demos uma última olhada para os campos de morangos, o oceano e a casa grande. Depois subimos a colina meio-sangue até a árvore de talha. Kiron estava esperando por nós em sua cadeira de rodas. Ao lado dele estava um surfista que eu nunca tinha visto. De acordo com Grover, o cara era chefe de segurança do acampamento. O sátiro disse que ele tinha olhos espalhados pelo corpo inteiro para jamais ser pego de surpresa. Naquele dia, no entanto, usava uniforme de chofer, então só pude ver os olhos extras das mãos, do rosto e do pescoço. Se não me engano é Argus, este é Argus. Disse Kiron apresentado o surfista para nós. Vai levar vocês de carro até a cidade. Bem, ficar de olho em tudo. Kiron, nunca mais faça piadas. Nunca. Eu disse impassível depois de ouvir isso. Ele não tinha senso de humor. O centauro pareceu envergonhado com minhas palavras. XXXXXXX o grupo ouviu passos atrás deles. Olhando para trás, eles viram o Luke vindo correndo colina acima, carregando um par de tênis de basquete. Ei! Ofegou ele, assim que alcançou o grupo. Ainda bem que alcancei vocês, só queria desejar boa sorte. Disse ele para Ike e Percy, depois de recuperar o fôlego. E pensei, quem sabe você poderia usar isso. Ele entregou os tênis para Ike, que pareciam bastante normais. Luke disse, Maia. Asas brancas de ave brotaram dos calcanhares, deixando Percy que estava do lado de Ike muito surpreso. Os tênis bateram as asas e começaram a voar acima das suas mãos, antes das asas se dobraram e desapareceram. Impressionante. Disse Grover. Luke sorriu.
Ajudaram muito quando eu estava na minha missão. Presente do papai. É claro, eu não os uso muito hoje em dia. Sua expressão tornou-se triste. Obrigado, Luke. Eles podem vir a calhar, agradeceu Ike calmamente. O filho de Hermes sorriu agradavelmente. Escute, Ike e Percy, Luke pareceu sem graça. Todos esperam muito de vocês. Então, apenas, mate alguns monstros por mim, ok? Ike e Luke trocaram um aperto de mãos. Logo depois Percy fez o mesmo com o filho de Hermes. Luke afagou a cabeça de Grover entre os chifres e depois deu um grande abraço em Annabeth, que tinha uma expressão complicada. Depois que Luke se foi, Ike perguntou a ela. Anne, você está bem? Sim, não é nada, disse a filha de Atena, não querendo entrar nesse assunto. Ele era complicado. Anteriormente ela gostava de Luke, mas agora seus sentimentos desapareceram, sobrou apenas o carinho de irmão e irmã. Ela também percebeu que estava começando a desenvolver sentimentos por Ike. Os dois passaram muito tempo juntos, jogando vários jogos estratégicos, conversando sobre várias coisas. Ele era calmo e muito maduro para sua idade. Sua mente era brilhante. Ele era como um príncipe dos sonhos para ela. E que era como inevitável, uma hora ou outra você se apaixonaria por ele. Não existiria uma mulher humana, deusa ou mulheres de uma miríade de outras raças na existência que depois de passar um tempo com Ike não se apaixonasse por ele. Uma hora ou outra isso iria acabar acontecendo eventualmente. Se você diz. Ike deu de ombros. Annabeth desceu para o outro lado da colina, onde um utilitário esportivo branco esperava no acostamento da estrada. Argus a seguiu, balançando as chaves do carro. Ike olhou para os sapatos nas suas mãos. Eu sei que a intenção de Luke era boa e tal, mas eu não preciso desse tênis mágico. Eu posso voar usando meus poderes de semideus afinal, disse ele pensativo. Sim, sabemos que você é o Superman, disse Percy revirando os olhos. Ele viu Ike voando durante a semana, e não pode deixar de ficar presunçoso. Seu apelido era perfeito. Ei, Grover. Você quer um apetrecho mágico? Perguntou Ike para o sátiro. Não ligando para as palavras de Percy. Os olhos do sátiro se iluminaram. Ele apontou para si mesmo. Eu? Sim, Percy é filho de Poseidon. Não acho uma boa ideia ele usar esses tênis. Rapidamente, eles amarram os tênis por cima dos seus falsos pés de Grover, e o primeiro menino bode voador do mundo estava pronto para o lançamento. Maia! Bradou Grover. O sátiro se ergueu do chão muito bem, mas então tombou de lado e sua mochila arrastou-se pela grama. Os tênis alados ficaram corcoveando para o alto e para baixo como minúsculos cavalos selvagens. Prática, gritou Kiron para ele. Você só precisa de prática. Grover saiu voando de lado colina abaixo, como um cortador de grama ensandecido, em direção à van. Antes que Percy pudesse seguir Grover, e Ike ir para a van, Kiron os impediu. Eu devia ter treinado vocês melhor, Percy e Ike. Disse ele. Se ao menos tivesse tido mais tempo. Hércules, Jason, todos receberam mais treinamento, o centauro lamentou. Tudo bem. Só queria, Percy não continuou, o que ele estava prestes a dizer soaria como uma criança mimada. Ele queria que seu pai tivesse dado uma coisa mágica legal para ajudar na missão, algo tão bom quanto os tênis voadores de Luke ou o boné invisível de Annabeth. Onde estou com a cabeça? Exclamou Kiron. Não posso deixar vocês irem embora sem isto. Ele puxou uma caneta do bolso do casaco e entregou a Percy. Era uma esferográfica descartável comum, tinta preta, tampa removível. Provavelmente uma caneta que custaria 30 centavos. Puxa! Disse o filho de Poseidon em um tom seco. Obrigado. Percy, isto foi um presente de seu pai. Guardei durante anos, sem saber que era você que eu estava esperando.
Mas a profecia agora está clara para mim. Você é o escolhido. Explicou Quirón. Ele sorriu levemente no final das suas palavras. Percy tirou a tampa, e a caneta se transformou em uma espada. Em meio segundo ele estava segurando uma reluzente espada de bronze com lâmina de fio duplo, cabo envolvido em couro e uma guarda chata rebitada com pinos de ouro. O filho de Poseidon sentiu que essa era a primeira arma que realmente parecia equilibrada em sua mão. A espada tem uma história longa e trágica, sobre a qual não precisamos falar. Contou Quirón. Seu nome é Anaclusmus, contracorrente, traduziu Percy, surpreso que o grego antigo tenha vindo tão fácil. Uma boa espada, pensou Ikki olhando para Anaclusmus. Ele era um espadachim e era natural reconhecer uma boa espada quando visse uma. Só a use para emergências, disse Quirón. E apenas contra monstros. Nenhum herói deve ferir mortais, só se for absolutamente necessário, é claro, mas esta espada não os feriria em nenhum caso. Percy olhou para a lâmina cruelmente afiada e ficou confuso. Como assim, não feriria mortais? Como ela pode não ferir? A espada é de bronze celestial. Forjada pelos ciclopes, temperada no coração do Monte Etna, resfriada no rio Lete. É mortífera para monstros, para qualquer criatura do mundo inferior, desde que não matem você primeiro. Mas a lâmina passará através de mortais como uma ilusão. Eles não são bastante importantes para serem mortos pela lâmina. E devo avisá-lo, como um semideus, você pode ser morto tanto por armas celestiais quanto por armas normais. Você é 2 vezes mais vulnerável, bom saber. Agora recoloque a tampa na caneta. Percy encostou a tampa da caneta na ponta da espada e instantaneamente contra a corrente se transformou em uma caneta esferográfica novamente. Ele o enfiou no bolso, parecendo nervoso. Na escola ele tinha a fama de perder canetas. Não há risco, disse Quirón sabendo a causa do seu nervosismo. De quê? De perder a caneta, disse Quirón divertido. É encantada. Sempre vai reaparecer no seu bolso. Experimente. Percy estava desconfiado, mas atirou a caneta o mais longe que pôde colina abaixo e a viu desaparecer na grama. Pode levar alguns instantes, disse Quirón. Agora verifique o bolso. Percy colocou a mão no bolso e sem dúvida, a caneta estava lá. Ele tirou ela e olhou. Certo, isso é muito legal, admitiu o filho de Poseidon com olhos brilhantes. Mas e se um mortal me vir puxando uma espada? Quirón sorriu. A névoa é algo poderoso. Percy, você deveria ler mais. Cabeça de alga marinha, disse Ikki para o filho de Poseidon, que fez uma careta e ficou um pouco pálido quando ouviu as palavras dele. Sobre a névoa, deixe-me ver, leia a Ilíada. Sim, esse é um bom livro, ele está cheio de referências a isso. Sempre que elementos divinos ou monstruosos se misturam com o mundo mortal, eles geram a névoa, que torna a visão dos seres humanos. Nós meio-sangue veremos as coisas exatamente como são, mas os mortais interpretarão tudo de modo muito diferente. Um exemplo disso é nos vemos você puxar uma espada, mas os mortais podem ver um taco de beisebol, disse Ikki um pouco pensativo, lembrando do seu tempo na biblioteca, aprendendo tudo o que poderia. Sim. É basicamente isso, disse Quirón assentindo com a cabeça. Percy assinou com a cabeça e colocou a contracorrente de volta no bolso. Quirón tirou o chaveiro de uma mini espada dourada com detalhes azuis. Ele entregou-o para Ikki. Segure o cabo com os dedos e puxe a bainha. Ikki o que Quirón pediu, e a mesma espada que ele empunhou no museu apareceu em sua mão. Ela estava desembainhada. Ele segurou a espada com sua mão direita e na sua mão esquerda estava sua bainha. Eu não esqueci de você, meu garoto, mesmo que você já tenha uma arma dada pela sua mãe. Você parece preferir uma espada de 2 cumes. Essa espada em particular se chama Chifus Tisniks, disse Quirón com um sorriso. Espada da Vitória, disse Ikki traduzindo.
Grego era fácil para ele, como se fosse sua língua principal. Ele olhou para a lâmina, e que sentiu que essa espada era perfeita para ele, como se estivesse destinada a acompanhar sua jornada junto com ele até o fim. Percy olhou curiosamente para a espada de Ike. O filho de Poseidon ficou maravilhado com seu design bonito. Ela foi me dada pelo seu pai há alguns séculos atrás, ninguém conseguiu a empunhar. Todos que fizeram isso de alguma forma tiveram finais trágicos, disse Quirón balançando a cabeça negativamente. Uma história antiga diz que apenas um semideus que desconhece a derrota e jamais a conhecerá pode empunhar essa lâmina. Tenho a sensação que ela foi feita para você, disse Quirón olhando para Ike com olhos brilhantes. Agora coloque ela de volta em sua bainha. Ike embainhou a espada e ela voltou a ser um chaveiro. Seu chaveiro também é encantado, então não precisa se preocupar em perdê-lo, disse Quirón. Ike guardou seja chaveiro no bolso. Quirón perguntou Percy, depois de pensar um pouco. Quando você diz que os deuses são imortais, quer dizer, havia um tempo antes deles, certo? 4 eras antes deles, na verdade. O tempo dos titãs foi a quarta era, às vezes chamada de Era de Ouro, o que sem dúvida é um nome impróprio. Esta época, a época da civilização ocidental e reinado de Zeus, é a quinta era. Então como era, antes dos deuses? Perguntou Percy. Quirón contraiu os lábios. Nem mesmo eu sou bastante velho para me lembrar disso, criança, mas sei que era um tempo de trevas e selvageria para os mortais. Cronos, o senhor dos titãs, chamou o seu reinado de Era de Ouro porque os homens viviam em inocência e livres de todo conhecimento. Mas isso era mera propaganda. O rei Titã não se importava nada com sua espécie a não ser para servir de aperitivo, ou como fonte de entretenimento. Foi só no início do reinado do Senhor Zeus, quando Prometeu, o bom Titã, trouxe o fogo para a humanidade, que sua espécie começou a evoluir, e mesmo então Prometeu foi estigmatizado como pensador radical. Zeus o castigou severamente, como você deve lembrar. É claro, por fim os deuses se interessaram pelos seres humanos, e nasceu a civilização ocidental, disse Quirón explicando. Mas agora os deuses não podem morrer, certo? Quero dizer, enquanto a civilização ocidental estiver viva, eles estarão vivos. Assim, mesmo se nós fracassar, nada pode acontecer de tão ruim a ponto de estragar tudo, certo? Perguntou Percy em uma respiração. Seu tom era um pouco inseguro. Quirón deu um sorriso melancólico. Ninguém sabe quanto tempo a Era do Ocidente irá durar, Percy. Os deuses são imortais, sim. Mas os titãs também eram imortais. Eles ainda existem, trancados em suas várias prisões, forçados a suportar dores e castigos infinitos, com o poder reduzido, mas ainda muito vivos. Que as parcas não permitam que os deuses sofram tal maldição, ou que retornemos às trevas e ao caos do passado. Tudo o que podemos fazer, criança, é seguir nosso destino, disse Quirón balançando a cabeça negativamente e se livrando da sua melancolia. Destino, eu posso não ser afetado pelas maquinações dele, mas, meu futuro é incerto. Tudo o que eu sei é que vou continuar seguindo em frente no meu caminho, mesmo não sabendo o que me espera durante minha jornada. Pensou Ike olhando para o horizonte, seus olhos azuis safira pareciam profundos como 2 abismos. Nosso destino, presumindo que saibamos qual é, murmurou Percy nervoso. Relaxem, disse Quirón notando o nervosismo de Percy e o estado de pensamentos profundos de Ike. Mantenham as ideias no lugar. E lembre-se, vocês dois podem estar a ponto de evitar a maior guerra da história humana, disse ele tentando aliviar os garotos. Relaxe, disse Percy contorcendo seus lábios. Ele disse com sarcasmo. Estou muito relaxado. Quando os 2 garotos chegaram ao pé da colina, Percy e Ike olharam para trás.
Sob o pinheiro que outrora era talha, Quiron estava em plena forma de homem-cavalo, segurando no alto seu arco em saudação. Uma típica despedida do acampamento de verão pelo seu típico centauro. XXXXXXX